Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes e vamos ler o capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, e hoje nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Assim diz o nosso Deus. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados a sentenças coligadas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que são escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bendito, tem misericórdia de nós neste momento. Mais uma vez, em mais um domingo, estamos diante da Tua palavra para ouvir a Tua palavra sendo pregada. Tem misericórdia, Deus. Ajuda-nos a compreender, a crer nela e a praticá-la para o louvor da Tua glória e para o nosso bem. E que assim, ó Deus, nós de fato saibamos que Tu estás conosco, amparando-nos, consolando-nos e também nos ensinando neste momento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Nós estamos chegando ao final da série de mensagens neste livro, no livro de Eclesiastes. Foi um longo período e nós também estamos encerrando esta longa conversa com o pregador, repleta de muitos conselhos variados, os quais nos impactaram muito ao longo desta caminhada. Certamente, cada um de nós tem alguma coisa para contar daquilo que, ouvindo as mensagens em Eclesiastes, foi impactado pelo Senhor. Mas nós também saímos desta série com a esperança renovada em Cristo, em sua sabedoria e como o próprio Deus nos encaminha em nossa trajetória que Ele mesmo preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós vimos durante todo esse livro que tudo com Deus tem um propósito. Tudo segundo a sua vontade é aprazível e deleitoso. Nada é passageiro. Nada. Com Deus, todas estas coisas tomam um realce gratificante para nós, porque refletem para nós a sua glória. E como Ele nos quer bem, preparando um mundo maravilhoso, cheio de coisas maravilhosas, cores, sabores. Ele também nos dá o amor para ser vivido em família e fora da família, para ser expandido para aqueles que estão ao nosso redor. Ele nos deu trabalho para ter com que produzir e refletir um pouco das características que Ele colocou em nós quando nos criou. E também nos dá conselhos para usar o fruto deste trabalho, para o nosso crescimento, para a expansão da nossa vida, para a expansão do reino. Esta última cena parece aqueles filmes em que nós ouvimos um narrador ao longo de todo o tempo, mostrando nas cenas do filme uma história. E agora, o último ato desta história, nós chegamos, e aí você pode imaginar, daquela maneira que você mais gosta, de um conto infantil, alguma coisa do tipo. Imaginamos esta última cena voltando para o ambiente onde o narrador está. Talvez contando com um livro uma história para um ouvinte. No que nós lemos aqui, o próprio filho. E aí você pode imaginar uma sala com uma poltrona, no dia de hoje talvez um aquecedor ou uma lareira,
encerrando todos os conselhos, encerrando toda essa trajetória. A linguagem de Salomão é sempre essa, nos seus provérbios e aqui, sempre falando para o filho. Ele repete muito: filho meu, ouve a minha voz, ouve os meus conselhos. Filho meu, eu tenho dado boa doutrina a você. E agora, nós chegamos neste último conselho de Salomão, do pregador aqui em Eclesiastes. E este último é o mais importante, pois ele ressalta o dever de todo homem para com Deus e demonstra a fonte de inspiração para o trabalho do pregador. Nós veremos que este pregador fez um trabalho sábio e com precisão, e também veremos a fonte disto e como o seu trabalho será julgado com santidade. Então, nós chegamos a este conselho final, um conselho final de Salomão para nós. E ele está em 2 sentenças: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Este é o último conselho de Eclesiastes para nós, e é isso que nós veremos aqui. Eu vou dividir isso em 2 momentos, este último conselho. Primeiro momento, do verso 9 ao verso 11. Seja pastoreado pela sabedoria do Senhor. Seja pastoreado pela sabedoria do Senhor. E depois, do verso 12 ao verso 14, cumpra o seu dever diante do Senhor. Seja pastoreado e cumpra o seu dever diante do Senhor. Vamos ao texto? Atente-se aí aos detalhes daquilo que você já leu comigo. Do verso 9 ao verso 11, Salomão está demonstrando aqui o material que foi usado por ele. Ao longo de todos esses conselhos, toda a sua observação, que produziu um grande relato. Você sabe, nós viemos desde o capítulo 1 com observações e relatos de Salomão. Ele buscou a sua satisfação no trabalho, nas construções que ele fez, no amor e em tantas outras coisas. Mas para todas elas, a conclusão dele era a mesma: tudo isso aqui é vaidade. Sem Deus, tudo é passageiro. Mas com o Senhor, todas estas coisas têm um propósito em nossa vida, porque foram dadas por Ele mesmo. E aí ele nos chama a atenção para o seguinte fato. Veja o versículo de número 11. Até mesmo as palavras que ele usou para nos dar todos os conselhos foram dadas pelo único pastor. Até a sua sabedoria, reconhecidamente, vem das mãos de Deus. Portanto, quando nós temos acesso a este texto e a todos os outros da Escritura, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos nos colocar diante da Bíblia, sabendo que estamos recebendo a sabedoria do Senhor para nós. Uma sabedoria pura, santa, justa, como o próprio Deus é. Não uma sabedoria mundana alterada por propósitos e até mesmo intentos particulares. Nós temos em nosso país um dito popular: se conselho fosse bom, eu vendia. Mas, quando nós olhamos para o texto das Sagradas Escrituras, todo conselho aqui é bom. Todo conselho aqui deve ser atraído para o nosso coração como verdade, porque procede do Senhor. É permeado e revestido de sua sabedoria. E aí ele vai dizer, o pregador, além de sábio, ele ensinou, ele fez algumas coisas aqui, estas ações já estão completas. Ele ensinou o povo, ele compôs muitos provérbios, obviamente atentando e esquadriando as coisas, como nós vimos ele fazer ao longo de todo o livro de Eclesiastes, e ele procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Quando nós estamos diante de um conselheiro inspirado pelo Espírito Santo, e na Bíblia nós temos vários deles, vários homens inspirados por Deus, como diz Pedro na segunda carta,
Homens santos, inspirados por Deus, que falaram da parte do Senhor, e não por imaginação própria, não por vontade própria, mas pelo Senhor. Todos estes conselhos são conselhos de verdade. São palavras que vão nos motivar a uma transformação de vida. E também são palavras que vão fincar o nosso pé, pois a palavra de Deus é o esteio por onde nós devemos seguir. E é muito interessante ver Salomão terminar o seu livro assim, com poucas palavras, fazendo um resumo, um relatório do seu próprio trabalho ao longo de todos estes ensinos. Palavras de verdade, bem escolhidas, repletas de sabedoria e de conhecimento, ensinos de verdade para todos nós. Mas aí vem a chave de toda esta situação. O versículo 11, de novo. Todas elas vieram do único pastor. O nosso contato com a Escritura, meus irmãos, precisa ser um contato de alguém que quer ser pastoreado. Não é uma leitura mecânica. Você não deve se aproximar da Bíblia de forma mecânica, para cumprir um esquema de leitura anual, mensal. Tem gente que faz até semestral. Não é isso. Ninguém vai ficar cobrando de você leitura bíblica. Não para dizer quantos versículos você leu essa semana. Aliás, está aí uma boa ideia. Acho que para o segundo semestre eu vou começar a colocar uma lista ali na porta, para você colocar o seu nome, a quantidade de versículos que você leu e assinar do lado. Como que seria essa lista? É óbvio, eu não farei isso. Mas, pastor, agora o senhor já deu a ideia, mas essa ideia não vai prosperar. O que eu quero dizer com essa caricatura é mostrar a você que o nosso contato com a palavra de Deus é diferente. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E é nisso que nós cremos pelo poder do Espírito Santo. Todas as vezes que você se aproximar das Escrituras, você deve se aproximar com o coração aberto para ser pastoreado, porque assim como as palavras do sábio de Eclesiastes, todos os outros livros da Bíblia têm palavras de verdade, de sabedoria que procedem do único pastor. Do único pastor. O pastor das nossas almas. Aquele que nos ama e que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas viva eternamente. Seja pastoreado pela sabedoria do Senhor. Quando nós nos aproximarmos desta forma das Escrituras, certamente nós olharemos este conteúdo como alvo do nosso temor. Porque não vem de homens, vem do único pastor. Ele precisa ser honrado, ele precisa ser obedecido. Assim como nós fazemos nos nossos relacionamentos humanos. Alguns com um pouco mais de dificuldade, outros com muita facilidade, mas os seus compromissos são mantidos. Nós temos pessoas que temos como autoridade, falamos disso aqui ao longo de Eclesiastes. Temos pessoas que são autoridades para nós. De fato, já estudaram mais, já viveram mais do que nós e precisamos estar prontos para ouvir os seus conselhos. Mas ainda assim, estas pessoas estão marcadas pelo pecado. E nós precisamos, com o coração livre, nos colocar diante do Senhor para ser pastoreados por Ele. E é exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui. Em determinado momento, o Senhor Jesus diz aos fariseus e aos escribas: aqui está aquele que é maior do que Salomão. Lembram-se disso? Do nada, Jesus pega este sábio, conhecido e reconhecido, e diz: aqui está quem é maior do que Salomão. E quando nós nos lembramos disso, lembramos que ele também usou palavras de sabedoria,
palavras de verdade, vindas do único pastor. Olha só na sua Bíblia, abra aí comigo, em João, capítulo de número 12, a partir do versículo 44. Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Agora preste atenção, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai mo tem dito, assim falo. Eis o pastor das nossas almas, com palavras de verdade e de vida, como o próprio apóstolo Pedro disse: para onde mais nós iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? E esta vida e esta verdade estão encharcando todos os versículos da Bíblia. Nós estamos terminando o livro de Eclesiastes. Foi um grande desafio para nós. Mas há outros livros e todos eles na palavra de Deus vêm do único pastor. Então, coloque-se diante do texto bíblico, pronto para ser pastoreado. Não importa que texto você está lendo. Esses dias nós estávamos conversando em casa. Alguns textos mais truncados, com mensagens repetidas, que você tem a primeira intenção de pular, mas estão ali encravadas no texto bíblico para a nossa edificação. Os princípios que ali estão, ainda que sejam leis bem específicas do povo hebreu, foram cumpridas em Cristo Jesus. Os seus princípios servem ainda para hoje. Todo texto que nós lermos tem um ensino para nós. Toda vez que nós chegamos ao texto bíblico, precisamos estar prontos para ser pastoreados pelo texto das Escrituras. É a Bíblia que vai trazer vida para nós. É por meio da Bíblia que Deus decidiu falar-nos nestes últimos dias. É a palavra de Deus. O Deus encarnado subiu aos céus, não nos deixou órfãos. Ele nos mandou o seu Espírito Santo e fez escrever a sua palavra para que nós estivéssemos sempre e continuamente pastoreados por ele. Preste atenção neste último conselho. Porque se você não estiver sendo pastoreado pela sabedoria do Senhor, a primeira coisa que vai quebrar no seu coração é o seu respeito por Ele, a sua reverência pelo Senhor, o seu temor a Deus. Outras coisas serão mais importantes do que a palavra de Deus. Algum tipo de devocional, algum tipo de podcast, algum tipo de café com alguém, um livro de qualquer outro tipo de coisa, um bom dia para alguém. São tantos livros, são tantos recursos, que às vezes nós damos mais atenção para eles do que a fonte da qual eles foram produzidos. Tem alguns que nem da Bíblia foram tirados da imaginação humana. Meus irmãos, você precisa reservar mais tempo para ser pastoreado pela Escritura. Eu acho muito legal gente que tem tempo para ouvir podcast cristão. Eu acho mesmo, não tem ironia nesse meu comentário. Eu acho muito legal. Mas tem gente que separa mais tempo para ouvir podcast do que tempo para ler a Bíblia. E ainda tem a manha de dizer para o pastor, pastor, é que a vida é muito corrida, assim, não tem 5 minutos para ler um versículo, mas tem 1 hora para ouvir um podcast. Vai se converter, meu filho. É pela Escritura que Deus nos pastoreia. E à medida em que nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, o nosso temor a Ele aumentará. E nós estaremos mais prontos a cumprir os mandamentos do Senhor. Segunda coisa, cumpra
seu dever diante do Senhor. Veja que a partir do versículo 12, nós temos aquela cena, a cena final de um filme que conteve muitos conselhos. E aqui a moral da história vai ser dita agora. Eu estou imaginando assim, uma sala, alguém sentado na poltrona, com um livro e alguém sentado de frente. E aí, depois de ler tanto, o narrador fecha o livro e começa a dizer para quem está sentado na frente: Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o estudar é enfado da carne, porque é difícil estudar, e a gente precisa juntar a energia mesmo, dá canseira. Mas aí vem o último conselho. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa não é a primeira vez que nós estamos lendo sobre as obras serem julgadas, não é? Você se lembra disso? Versículo de número 9 do capítulo 11. Olha lá. Alegra-te, jovem, semana passada isso. Recreie-se o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. E agora no finzinho, a mesma coisa. Deus há de trazer juízo todas as obras. E quem é Deus para fazer isso? Paulo perguntou isso da maneira invertida, né? Em Romanos 9. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Mas eu estou perguntando da outra maneira. Quem é Deus para ficar exigindo coisas de nós? Aí vem a sua fé. A fé verdadeira em Cristo Jesus, no Deus verdadeiro. Porque se você crê em Deus, o Deus da palavra, a sua vida tem uma outra estrutura. Você não é independente e nem autônomo. Você é uma criatura. E o seu Criador revelou a vontade que ele tem para a sua vida diante de você, na palavra. E ele requer de você obediência, mas é uma obediência grata, pelo fato de que você se desgarrou do seu Senhor, fazendo só o que era da sua vontade, e este Senhor te reconciliou com ele por meio de Jesus Cristo. Nós estamos ligados ao nosso Deus por meio de Jesus Cristo. É este Deus que nos diz: anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração. De tudo que você tem ouvido e todas as coisas maravilhosas que a gente ouviu, nós todos vamos prestar contas, porque todas estas coisas que nós fazemos precisam estar alinhadas à vontade de Deus revelada na sua palavra. Se você não está sendo pastoreado pela sabedoria de Deus, você vai andar pela sabedoria sua própria e de outros que você mesmo colocou como mais sábios. E aí os caminhos serão caminhos de morte. Você terá mais coisas para explicar diante do Senhor no dia final. Mas aquele que é crente, ainda que tiver algum tipo de deslize, e pecar ao longo de todo o seu processo de santificação, o sangue de Cristo é poderoso para perdoar este pecado. E no dia final, todas as nossas obras serão levadas em conta, todas elas. Até aquela daquele dia que você escondeu e que ninguém sabe até hoje, só você e o seu amigo mais próximo. Deus sabe, porque ele estava lá e ele sondava o seu coração antes de você praticar. Mas no dia final você ouvirá: você está justificado pelo sangue de Cristo. Os teus pecados e a tua dívida está absolvida. Entra no descanso do teu Senhor. Por isso que nós lemos na liturgia, resta um descanso para o povo de Deus. Resta um descanso para todos nós, aqueles que creem em Deus.
Nós devemos nos esforçar para entrar neste descanso, confiando no único mediador entre nós e Deus, o Senhor Jesus Cristo, que nos pastoreia pela sua palavra, mas nos chama a um dever de cumprir os nossos votos diante do Senhor. Naquilo que lhe faltar, o Espírito completa. Naquilo que nós faltarmos, o Espírito completa. Onde nós falharmos, nós seremos perdoados. Mas você não pode viver segundo a sua própria vontade. Você é chamado a obedecer. Obedecer a palavra de Deus. O Senhor Jesus nos ensina também. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 14, a partir do versículo de número 18. Jesus está anunciando aos seus discípulos a sua ida para os céus. E ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, no dia final, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora preste atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Meus irmãos, a nossa obediência à palavra é uma expressão do nosso amor àquele que nos salvou. Então, num primeiro momento, lembre-se, você precisa se aproximar deste texto para ser pastoreado pelo Senhor. E depois você é chamado a cumprir o seu dever diante deste Senhor, que será uma expressão clara do teu amor pelo seu Salvador. Parece simples e muito bem logicamente conectado, mas é muito difícil de viver assim, porque nós temos os nossos próprios interesses. Nós temos as nossas prioridades. Por isso, ouça este último conselho de Eclesiastes. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Principalmente daqueles que já tiveram o seu coração alcançado pelo Espírito e foram abertos à verdade. Aquilo que o apóstolo Paulo chamava de mistério. O mistério outrora oculto foi revelado aos filhos de Deus, Cristo Jesus. Nós temos uma vida maravilhosa, de grande deleite e prazer para ser vivida. Deus quem nos deu. Mas é muito melhor viver com o conhecimento daquele que nos dá estas coisas. Irmãos, nós já comentamos isso aqui várias vezes. Como é algo fantástico que Deus faz na natureza. Fantástico. As frutas não apenas mudam de gosto, mas mudam de cor. Isso é fantástico. É um negócio assustador o que Deus colocou na criação, que demonstra a sabedoria infinita de Deus. Os homens até conseguem manipular os alimentos, mas com muito empenho, e ao máximo que eles vão chegar é a coloração artificial, aroma artificial. Tudo bem próximo ou até distante daquilo que só o Senhor deu. Meus irmãos, a vida com Deus tem outro sentido, porque vai se enquadrar nos propósitos do próprio Deus, propósitos santos, propósitos de vida para nós. Tornarão a nossa vida mais colorida, com maiores tonalidades de alegria e de satisfação e de contentamento.
porque não é uma vida de tentativa e erro dos nossos próprios pensamentos, mas é uma vida enquadrada àquele que determinou todas as coisas antes da fundação do mundo, criou o mundo e o sustém até que todas as coisas cheguem ao fim. E quando o dia final vier, o povo dele terá a sua sentença claramente ouvida aos quatro cantos do mundo. Vocês estão perdoados, porque a obra de Cristo está consumada. Uma vida maravilhosa, mas ouça esse último conselho. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Seja pastoreado pela sabedoria do Senhor. Cumpra os seus deveres diante do Senhor. Então, eu queria trazer dois pensamentos aqui de forma a aplicar aquilo que nós ouvimos. O primeiro deles, os dois são exortações para que nós não negligenciemos alguma coisa. A primeira coisa que nós não podemos negligenciar, não negligencie o ensino da palavra de Deus. Eu fiquei na dúvida entre usar negligenciar e subestimar. Eu estou dizendo isso para você entender para onde eu quero ir. Nós, muitas vezes, achamos que a Bíblia não tem o que nós precisamos. Às vezes, nós pensamos isso involuntariamente. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E toda a Escritura de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a admoestação, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Não negligencie, não subestime o ensino da palavra de Deus. Use bem o seu tempo com leitura bíblica, com leitura de livros bíblicos, com estudos bíblicos, pregações e outros recursos que são ferramenta que o Senhor utiliza para instruir o seu povo. Não negligencie isso. A nossa vida é muito corrida. Estudo bíblico, quinta-feira, 19h30, eu sei que para muitos é pesado e para outros tantos é impossível. Mas se você está regendo a sua vida de encontro com Deus, com os encontros aqui da igreja, você está mal demais. Demais. Você está muito longe do mínimo necessário. E digo isso afirmando que nós aqui na nossa igreja fazemos o mínimo necessário. Nós temos um encontro no domingo. Nós temos um encontro na quinta-feira. Se você está balizando a sua vida com Deus com os encontros que a igreja aqui está oferecendo, você está mal. Use o seu tempo. Use bem o seu tempo. Preencha melhor o tempo. Substitua coisas que você ouve, que você lê. Lembra que o apóstolo Paulo aos Efésios, quando ele vai escrever no capítulo 5, ele vai dizer: vocês precisam remir o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5. Nós precisamos fazer isso. Trocar as coisas que nós estamos ouvindo. Ler outras coisas. Quem gosta de tecnologia, tem um monte de recurso hoje. Tem audiolivro. Onde é que nós paramos? Mas é um benefício. Bota lá o áudio, o cara está lendo o livro inteiro. 300 páginas, você vai ler aos pouquinhos, em algumas horas. Mude o seu estilo de vida para você ser pastoreado pela sabedoria de Deus. Não negligencie isso. Segunda coisa, não negligencie o juízo do Senhor. De novo aquela ideia de negligência e subestimar. Não faça isso. O dia virá. E vem sem aviso. Jesus falou isso.
Alguém que quer fazer mal, não avisa que vai fazer. Ele usou o exemplo do ladrão. O ladrão não vai avisar que vem. Só em filme que ele faz isso. O dia final não terá aviso. E por que não terá aviso? Porque você está sendo avisado aqui, ó. Com muitas características. E nós poderíamos abrir aqui espaço para falar dessas características. O amor de todos vai se esfriar. Muitos vão trair, vão entregar os pais, as mães, vão matar. Nós estamos vendo tudo isso. Filho tentando matar o pai matando o filho. São características de que o dia está se aproximando. Mas o dia certinho, você não sabe. Mas não negligencie, porque esse dia chegará. E todos, vivos e os mortos que serão ressuscitados pelo poder de Deus no dia final, estarão diante do tribunal de Deus, ouvindo os relatos de todas as suas obras, como nós lemos aqui na palavra. Ouvindo a sentença daquele que não pode mudar. O Senhor Jesus explicou isso várias vezes. Talvez a final está ali, ou mais condensada, em Mateus 25, quando ele diz que no dia final ele vai separar ovelhas de um lado e bodes do outro. Quem é povo dele e quem não é. E fará o juízo. E todos aqueles que foram perdoados e remidos no sangue de Cristo desfrutarão da presença eterna do Senhor. Não negligencie isso. Há uma relação indissociável entre crer e praticar. Todas as nossas obras serão manifestas diante do Senhor, que as julgará. Portanto, é necessário que todos nós tenhamos as nossas atitudes transformadas pela palavra de Deus continuamente. Nossa vida precisa ser preenchida com a sabedoria de Deus. E é esta sabedoria que está permeando toda a Bíblia. Então, ouça esse último conselho. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Seja pastoreado pela sabedoria do Senhor e cumpra os seus deveres diante dele. Que Deus nos abençoe e que Deus transforme a nossa vida a partir de hoje já.